Então, hoje, essa primeira aula vai dar esse passo a mais ali na parte de espalhamento de raio-x. Tá? E quem vai apresentar é o Guilherme. O Guilherme trabalha junto comigo no mesmo grupo. Ele é uma aquisição bastante recente do laboratório e foi usuário por anos, né, durante, acho que o mestrado e o doutorado, né, Guilherme? Tá, então, é um prazer ter o Guilherme aqui, já um jovem pesquisador e já dando aula na IBS conosco. Bom, obrigado, Cris. Oi, tudo bem? Bom dia. Preparados para mais algumas continhas? Todo mundo acordado já? Tomaram café? Isso. Eu ia pedir para apagar aqui à frente. Bom, eu já vou... A minha voz não está muito boa e eu estou com uma tosse faz uns dias, então já vou pedir desculpa adiantado que a tosse também vai participar hoje. Então, bom, vamos lá. Difração de raio-x em cristais. Vamos ver o que isso quer dizer, né? Difração é esse fenômeno aqui que vocês já viram lá, já foi falado aqui essa semana, de interferência de duas fendas, né? O experimento de Young. E todo mundo usa isso aqui, né, como efeito de difração, mas a gente vai usar esse jargão difração para quando essa interferência aqui começar a aparecer esses pontos bem localizados, né? Esse padrão de pontos aqui bem fortes e localizados, que acontece quando você tem muitos corpos, né? Então, tipo, já não é mais uma fenda, nem duas, começa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 fendas. Então, você tem esse fenômeno de difração, que aparece interferência muito forte no espaço, né? Eu vou fazer um experimento aqui de difração dessa traminha aqui. É uma redinha que a gente usa para peneirar. Quem faz pó, difração de pó, usa bastante isso aqui. Vou pedir... Você consegue me ajudar aqui? É isso. Então, tipo, para quem nunca viu, isso daqui a gente faz na graduação em física, mas muita gente não é da física aqui. Então, aqui é um padrão 2D, né, uma redinha 2D que a gente usa para peneirar, homogeneizar as amostras de pó. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente começa a ver esse padrão de interferência ali, né, que a gente vai usar, falar que é difração. Bom, tudo bem? Ficou claro que isso daqui é um padrão de difração de alguma coisa agora 2D? Pergunta. Opa. Eu tenho uma pergunta. Como é que eu sei que isso é o padrão de difração e não é só o contraste dos feixes de luz que são transmitidos e dos que não são transmitidos? Bom, se fosse isso, a gente já está perto você está querendo dizer da sombra da trama, certo? Isso. A gente ia ter um negócio desse, mas do tamanho desse ponto aqui, certo? Vamos fazer isso aqui. Nossa, vamos precisar de várias mãos aqui. Eu vou esticar nessa direção. Então, se ele fosse sombra, ele teria que crescer nessa direção. Vamos ver se a gente consegue. Espera aí. Estica na diagonal. Na diagonal funciona. Tá vendo? Eu estou puxando nesta diagonal. Essa diagonal teria que ficar menor, mas ela está ficando menor. Ela teria que ficar maior, ela está encurtando. Vou fazer de novo. Bom, a gente pode fazer aqui depois. Todo mundo junto. Mas a ideia é que quando você diminui as distâncias, ali os picos da difração eles ficam mais próximos. Quando você aumenta a distância, você diminui a distância, eles ficam mais. Para provar que não é a projeção. Pensa no lógico, né? Você tem a trama da telinha, passa isso. Se fosse só a sombra, veria como o Guilherme falou, o tamanho da sua fonte.
Então, a telinha, a amostra, faz parte do espaço real. E o processo de interação da radiação do raio-x, né, ou do laser, com a telinha, cria um padrão, uma informação que a gente vê nos pontinhos, e ele é o que o nosso detetor capta durante o experimento, e o que ele está vendo é o espaço recíproco. Tá? Então, é o que a evolução aqui do curso vai mostrar para vocês, e já o Antônio falou um pouquinho, né? Existe uma matemática que descreve essa mudança, né, do real para o recíproco, né, e como que ela está revelando ali no recíproco a estrutura do seu material no real. Tá? Isso foi basicamente a aula do Antônio ontem. De Laue, tipo... A gente vai chegar lá, sem spoilers, sem spoilers. Tá, então, já resolvidos os problemas técnicos. Bom, tudo bem, gente? Então, a ideia é que esse fenômeno aqui de difração acontece, e o jargão de difração a gente vai começar a falar quando esses pontos de interferência, né, que no fim são interferências de onda, começam a ficar bem localizados, e é um fenômeno de muitas fendas. Como nessa traminha aqui, são muitos furinhos com periodicidade iguais, então vão dar aqueles pontos ali. Então, isso daqui, a difração acontece em coisa periódica. Vocês já viram que onda eletromagnética também é periódica. E cristais, a gente vai ver, né, por definição, que é um arranjo periódico de átomos. Isso aqui é novo para vocês? Certo. Bom, então, de novo, periodicidade. A gente aqui está falando do vetor aqui, K, né, que vai descrever a sua onda eletromagnética. Então, a gente tem o espaço real aqui, né, de período, de periodicidade temporal, que a gente vai descreve sobre o período, e o espaço de frequência, a gente começa a falar de frequência angular, e é o análogo a isso na periodicidade espacial, é o comprimento de onda, e o número de onda, né, o vetor de onda K, que nada mais é que uma frequência espacial. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente pode descrever essa oscilação no espaço real, né, no espaço de distâncias, né, que depois a gente vai ver que a gente chama isso de espaço real. Mas tudo isso daqui que é bem espaçado, né, vem uma frente de onda gigantesca, a gente pode, no espaço de frequência, fica bem localizado. É para isso, no fim das contas, que a gente usa o espaço de frequência. E daí a gente começa a entender melhor, porque essas coisas essas ondas, quando se interferem, podem dar um negócio muito estranho, né? Começa a complicar muito esse perfil. Só que no espaço de frequência a gente consegue separar e deixar eles bem localizados, né? Distinguir essas frequências. O mesmo acontece para o espacial, né? Para a periodicidade espacial. Então, aqui eu só mudei de segundo para metro e de 2π sobre tal para 2π sobre lambda. Tudo bem? Beleza. Então, cristais. Cristais, por definição, são arranjos periódicos de átomos, né, nas 3 dimensões. E eles e a natureza, né, ali, forma esses cristais ao longo dos anos aí, né? E isso daqui chama atenção há muito tempo da gente. Então, são dois caras que ficaram intrigados com isso, é o Kepler, né, que ele já estudou, né? Ele observou bastante flocos de neve e viu uma simetria nesses caras. Então, ele começou a, né, ter a ideia de que essa simetria aqui vinha de um ordenamento, né, de tijolinhos que eram ordenados com uma simetria 6, por exemplo. Daí davam essas 6 pontinhas aqui. Ele também estudou ordenamento, né, empacotamento de esferas, que a gente usa aqui, que tem muita relação, né, no fim das contas, que é com o empacotamento atômico, que a gente estuda em matéria condensada. Assim. Outro cara, o francês, o Raoui, ele também tentava descrever esses formatos macroscópicos aqui dos cristais que ele encontrava na natureza, com essa ideia de tijolinhos e repetições e que davam origem a essas faces aqui. Então, o que eu estou querendo dizer... E depois disso, o francês aqui, o Bravais, ele descreveu as redes de Bravais, né, que é como
A gente pode ocupar o espaço tridimensional usando só essas 14 redes de Bravais. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que isso é muito antes do descobrimento do raio-x, certo? Então, 1600, 1700, 1800. Então, o pessoal já vinha estudando isso, e com o descobrimento do raio-x, daí deu um boom na ciência dos materiais, porque já tinha muita parte teórica, já tinha muita teoria por trás, veio o experimento e confirmou muita coisa e abriu muitas possibilidades ainda. Então, simetrias, né, que a gente pode descrever pela rede de Bravais, a gente tem os 7 retículos de Bravais, mas daí tem operações de simetria, 32 classes cristalinas, mais operações especiais de simetria, isso aqui dá 230 grupos espaciais, é muita coisa. A gente pode encontrar isso daqui na Tabela Internacional de Cristalografia, que é o primeiro volume da Bíblia dos cristalógrafos. Então, isso aqui quem quiser mais detalhes sobre isso, está tudo bem definido aqui. O que eu vou chamar a atenção aqui é para esses valores aqui, né, da rede de Bravais. A gente pode descrever essas redes por vetores aqui que eu estou chamando de vetores de translação primitivos, e ângulos entre esses vetores, né, então, vetores A, B, C, e ângulos alfa, beta e gama. Isso aqui é novo para vocês? Muito bem, vamos seguir. Então, matematicamente, né, a gente pode descrever o cristal como a convolução de uma rede, que é formada por esses vetores aqui, com a base, que são os átomos que a gente vai pôr na célula unitária, né? Então, essa rede aqui vai descrever a tua célula unitária, e os átomos vão estar ancorados em cada ponto aqui, a repetição desses átomos vão estar ancorados nesses pontos da rede, e que vai dar a periodicidade do cristal, né? Então, isso daqui, no fim das contas, é o seu cristal. O que a gente ganha com isso, né, descrevendo desse jeito? É a periodicidade, né? A gente pode descrever o teu cristal em função de um vetor. A gente descreve, né, essa célula unitária e vai ser igual para qualquer vetor translação aqui, Rn. Se eu escrever Rn com N1, N2, N3, né, multiplicando os vetores de translação primitivos. Tudo bem? Bom, mas, no fim das contas, o que a gente quer é descrever a intensidade medida ali, certo? Então, voltando ao abacaxi da Cris ali, que a gente joga raio-x na sua amostra, e cada amostra é o abacaxi nosso de cada dia, né? Então, a gente quer descrever essa intensidade que a gente mede aqui, que vai ser proporcional a esse fator F, que é o do espalhamento do cristal, né? Então, a ideia aqui seria integrar a densidade, né, a densidade eletrônica, ρ de R, em todo R no espaço aqui, todo o cristal. Com essa periodicidade, a gente pode usar essa característica aqui, que a densidade eletrônica de R é igual à densidade de R mais Rn. Então, percebe, esse cara aqui, eu estou em cima desse átomozinho aqui, só que se eu somar Rn, eu estou de novo em cima dele. Tudo bem? Então, isso é porque o cristal é periódico, a gente começa a descrever, em vez de uma integral assim, a gente começa a separar essa integral em várias somatórias. E, no fim das contas, o que a gente pode, né, separando isso daqui, a gente pode dizer que a gente vai ter uma somatória em N, de N células unitárias, e uma somatória só em função da base, que vai ser a sua célula unitária. Então, no fim das contas, é o espalhamento. Lembrando que essa integral aqui, o Antônio já definiu ontem, que é o fator de espalhamento atômico. Então, eu troco isso daqui pela somatória do fator de espalhamento atômico e vou somar as ondas espalhadas com fase Q, escalar RJ, e RJ é a posição do jésimo átomo dentro da célula unitária.
Então, agora eu já não estou mais integrando densidade eletrônica, estou somando posições atômicas, usando o fator de espalhamento atômico que a gente já integrou antes. Tudo bem? Isso daqui... Então, esse termo aqui, a gente vai ter intensidade, né? Esse cara aqui vai contribuir para esse F de cristal aqui, para o espalhamento do cristal, quando esse cara aqui for 1. O que eu estou querendo dizer? Que a tua rede, todas as células unitárias, N células unitárias, estão espalhando em fase. Então, esse IQRN é igual a 1. Para isso acontecer, o QRN tem que ser múltiplo de 2π. Então, todas as ondas espalhadas por cada célula unitária tem que estar em fase. Então, qualquer múltiplo de 2π funciona. E daí eu vou ter a interferência construtiva das ondas espalhadas por duas células unitárias, por N células unitárias. Então, eu tenho uma amplitude bem maior. Então, você começa a entender por que a gente tem aqueles pontinhos bem definidos, né? Porque, se você vê nos slides nas outras aulas, a fração da intensidade espalhada é muito menor que a da absorção. Né? É fração de porcento lá. Só que quando o teu cristal a rede está oscilando, né, está espalhando em fase, você ganha bastante intensidade. Tudo bem? Então, essa daqui é a contribuição da rede, né? A gente separa desse jeito, contribuição da rede e contribuição da base que vai vir dos átomos. E isso daqui, a gente, né, sabendo, é um negócio meio fractal, assim. Você define isso daqui, entendendo isso daqui como fator de espalhamento atômico, que você está somando nas densidades, na distribuição da densidade eletrônica do átomo. Agora a gente tem densidades eletrônicas bem localizadas, que você vai definir pela posição atômica, e cada átomo vai espalhar de um jeito, de fase dependendo da posição que ele está, e você vai somar o versor aqui, né, o fasor, o espalhamento, que o Antônio também mostrou para vocês ontem. Então, você vai somar o espalhamento de cada átomo. Essa fase vai depender da posição que cada átomo está na rede. E o espalhamento total, aqui, o espalhamento da célula, vai ser a soma vetorial desses espalhamentos. Tudo bem? Tá. O que mais que a gente ganha com isso, né? Definindo essa periodicidade, né? Trabalhando com periodicidade. A gente começa a ver, consegue traçar planos, né? E no fim das contas, quem já trabalhou com difração, esses planos é o que a gente vai indexar no fim das contas, né? Então, esses planos atômicos, a gente consegue traçar planos atômicos que vão cruzar esses vetores da rede aqui que eu defini, que é o vetor da célula unitária. E você pode ver que tem planos que quase não tem átomo, como esse aqui, e tem planos que tem mais contribuição dos átomos aqui, né, que ele é mais denso eletronicamente. Mais para frente a gente vai ver que quanto mais átomos no plano, mais ele vai espalhar. E a gente define esses planos, né, descreve esses planos pelos índices de Miller. Alguém? Esse termo índice de Miller é novo para alguém aqui? Todo mundo trabalhou com difração já aqui? Bom, só recapitulando, esses índices de Miller a gente vai definir os índices HKL para indexar esses planos, de forma que é o inverso da posição que o plano cortou esses eixos. Tudo bem? Então, se ele cortou na posição do A1, B1 e C1, é o inverso de 1, que é 1. Então, o AH é o inverso de onde ele cortou o A, então vai ser 1. O K, o inverso de 1 é 1, e o L, o inverso de 1 é 1. Esse cara aqui, por exemplo, ele está está interseccionando aqui só o vetor A. Então, em 1. O inverso de 1 ainda é 1. Agora, os outros eles não estão cortando, não estão interseccionando esses eixos, então a gente pode dizer que eles estão se encontrando lá no infinito,
Então, o inverso de infinito, 1 sobre infinito vai ser 0. Então, a gente indexa desse jeito. 1, 0, 0 está cortando só o eixo A. Tudo bem? Essa é a ideia para os outros. Então, aqui a gente pode dizer, ó, 1, 1, 0 está cortando o A e o B em 1. E 2, 1, 3 está cortando o A em meio, o B em 1 e o 3 em 1/3. O C em 1/3. Ficou claro? Pergunta. Bom dia. Bom dia. O que determina o número de famílias de planos que um determinado sistema cristalino pode apresentar? Determina, desculpa. O número de famílias de planos que um sistema cristalino pode apresentar? Famílias, você está querendo dizer planos que estão na mesma direção. Isso. Vem da simetria do cristal. Você pode descrever isso, por exemplo, no cúbico, as 3 direções principais são a mesma família. No tetragonal já não. O A e o B são equivalentes, têm a mesma distância. Agora o C já não é equivalente a A e B. Então você quebra essa simetria, a família se divide. Acho que a Flávia vai falar um pouco mais sobre isso, de split, de pico, essas coisas. Acho que pode ficar mais claro. Mas, no caso, quando você desce simetria, você aumenta o número de famílias disponíveis? Quando você... Desculpa. Reduz a simetria do seu cristal, você aumenta o número de famílias de planos que ele apresenta? Sim. Começa... Porque se você pensar que isso daqui, ele se repete, um sistema cúbico se repete para as 3 dimensões. O A vai ser equivalente ao B se o teu cristal for centro-simétrico. Se não for centro-simétrico, começa a ter algumas... começa a complicar as coisas, mas a princípio é isso. Quanto mais simetria, você tem picos que vão fazer parte da mesma família, reflexões, né, planos que vão fazer parte da mesma família, e no fim das contas você tem menos reflexões. Quando você quebra essa simetria, começa a aparecer mais planos de famílias diferentes, justamente porque eles não vão estar aparecendo no mesmo lugar, que entra a questão de multiplicidade de pico, essas coisas, que eu acho que vai ser muito bom amanhã com a Flávia. Acho que vai ficar simples de entender. Obrigado. Tudo bem? Bom, então, se a gente lembrar lá daquela história lá de tentar descrever essas periodicidades no espaço recíproco, né, que é o espaço de frequências, a gente começa a descrever a rede recíproca, que a gente escreve em função dos vetores da rede real, A, B, C, e cada vetor aqui da rede recíproca vai ter módulo 2π sobre A, por exemplo, esse daqui é o A estrela, né? Então o B estrela vai ser 2π sobre B, e assim por diante. Da mesma forma, a gente consegue descrever essa periodicidade da rede recíproca, né, somando vetores que seguem as direções da rede recíproca, né? Então o G é H vezes A estrela, K, B estrela, L, C estrela, e esses HKLs vêm lá dos índices de Miller. O que a gente ganha com isso? Bom, a gente começa, por exemplo, essa distância aqui, D10, né, que eu estou cortando só o eixo A em 1, a gente vai ter um G10 desse tamanho aqui, 2π sobre D, lembra? 2π sobre lambda, 2π sobre tal. Aqui a gente está 2π sobre D, que é a distância desse plano aqui. O D20 vai ser uma distância menor que o D10. O G vai ser um pouquinho maior, vai ser o dobro, porque vai ser 2π sobre a distância do 2,0, que é metade do 1,0. Tudo bem? E se a gente olhar para o vetor K, né, o vetor de espalhamento K, que vocês já viram, ele tem esse módulo aqui, né, ele é colisão elástica, né, então o KF é igual ao KI. Então, esse é o módulo aqui do vetor K, 4π lambda sobre lambda seno θ.
Você repara que os dois têm a mesma dimensão, né? É o inverso de metro, por exemplo. O que acontece se a gente igualar esses caras? Bom, o G é 2π sobre D, e o Q, 4π sobre lambda seno θ. Isso daqui, vocês já viram, por exemplo. Acredito eu, né? Todo mundo já viu o índice de Miller, por exemplo, e daí todo mundo já trabalhou com difração na vida e já se ouviu a lei de Bragg, por exemplo. É novo para vocês isso aqui? Isso daqui é a condição de difração para Bragg e a condição de difração para Laue, né? O Bragg nada mais é que o escalar do Laue. A gente aqui está trabalhando com vetor e aqui a gente começa a trabalhar com só número. Tudo bem? E também a gente pode definir o quanto a base espalha né, com base nesses HKLs aqui dos planos. Que, para quem já viu, isso daqui vai ser o fator de estrutura da reflexão, HKL, e que tem uma dependência em energia, que daí vai dar abertura para difração ressonante. Tudo bem? Até agora, o que a gente viu, conceitos, recapitulando, índice de Miller, que vai dar a indexação dos picos e cálculo de intensidade relativa dos picos. Teve esse conceito aqui de espaço real e espaço recíproco e condição de difração de Laue e Bragg. Tudo bem? Bom, agora tentar brincar mais com figurinhas aqui, stop motion, e tentar relacionar com o experimento, né, que é onde aparecem muitas dúvidas, né, o que a gente está enxergando no experimento. Então, vou partir de uma rede cúbica aqui no espaço real, de tamanho A. No espaço recíproco vai ser o tamanho dessa aresta aqui vai ser 2π sobre A, e os outros eixos são definidos desse jeito. Então, uma rede cúbica no espaço real, no espaço recíproco também é cúbico. Eu vou usar esses caras como origem aqui, e projetar esse 3D em 2D no eixo CB, tudo bem? Vai ficar alguma coisa assim. Então, aqui está o meu eixo CB, da rede real, e aqui no espaço recíproco vou começar a desenhar a rede recíproca. Então, vamos lá, no espaço real a gente tem essa distância aqui do plano 001, no espaço recíproco a gente vai ter essa frequência 001. Nessa direção aqui, tudo bem? É uma frequência, espaço de frequências 2D. O 002, distância menor, frequência o dobro. 003 e assim por diante. 011, na diagonal, esse plano diagonal, eu começo a desenhar os outros pontos aqui da rede recíproca. E assim por diante. Tudo bem? Está simples, certo? Tá conseguindo acompanhar todo mundo? Então, agora eu vou espalhar, né, vou generalizar para todos os lados aqui. E o que a gente tem, no fim das contas, como a gente descreve esse espaço, essa rede recíproca aqui, é em termos dos vetores Q. Né? Então, QY e QZ, porque eu estou na direção B e C. Então, lembra que em 3 dimensões vou ter outro vetor aqui, QX. Tudo bem? Certo. Então, vamos entrar em condição de difração aqui. Eu estou com o meu KI e KF desse jeito. O Q, repara que o Q é do tamanho de um G da rede recíproca. Tudo bem? O Q está encostando aqui a origem na minha rede recíproca e ligando até outro ponto da rede recíproca, nesse caso, 001. Para acessar a reflexão 002, eu tenho que mudar o meu feixe incidente e o meu feixe difratado. Tem que mudar a posição de 2θ, desse 2θ aqui para esse 2θ aqui, mais alto. Tudo bem? 003, 004 e assim por diante. Está fazendo sentido isso? Bom,
que eu fiz para sair do 001 e chegar no 004? Só fiz um teta 2 teta, basicamente. Eu mexi a incidência e o feixe difratado. Eu estou andando nessa direção aqui, na minha rede recíproca. Agora, por exemplo, se eu quiser acessar esse outro ponto aqui. Antes aqui eu estava no 003, estava incidindo com teta e saindo com 2 teta, né? Lembrando que o 2 teta é sempre com relação à distância angular, né, do KF com relação ao KI. Então, daqui que vem o 2 teta do difratômetro, lá, quando você faz a medida 2 teta, por isso que a gente usa esse ângulo aqui. Quando eu quero acessar essa reflexão aqui, eu estou com um 2 teta um pouquinho diferente, mas percebe que essa razão aqui, ó, teta 2 teta, já não é mais verdadeira, né? Então, eu vou começar a chamar esse cara aqui de incidência no meu cristal de ômega, a partir daqui, né, daqui para frente. Só que a lei de Bragg ainda funciona, né, porque lá dentro, o ângulo que esse vetor aqui está fazendo com os planos ainda é teta. Incidência. O meu KI aqui, embora ele não esteja entrando no cristal, né, incidência de teta, lá nos planos ele tem incidência de teta. Tudo bem? Isso aqui é importante saber. É um passo importante daqui para frente. E da mesma forma aqui também ficou claro, né, que o ômega já não é mais metade de 2 teta. Só que lá dentro do cristal ainda tem o teta de incidência nos planos. Então, vocês percebem que para sair dessa reflexão e vir para outra, eu só tombei o meu cristal. E isso é uma medida corriqueira, né? Aqui vocês vão ouvir falar bastante de uma medida que usa só um motor, que é o ômega, que você faz assim com a amostra. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma medida dessa reflexão aqui, 003, eu vou chacoalhar a minha amostra. Opa! Eu só tenho uma pergunta que naquela parte de virar, assim, ficou um pouco abstrato para mim enquanto estava no teta 2 teta. Eu compreendi bem quando trocou para ômega. Como é que eu só queria se tiver uma forma de relacionar isso com a amostra mesmo. Isso seria a amostra girando? Você percebe que eu estou tombando aqui. Aqui, nessa figura, a minha amostra está parada. E estou tombando os vetores, né? Então, eu estou incidindo com um ângulo diferente e saindo com um ângulo diferente. Só que, você vai ver mais para frente, que fazendo desse jeito, deixando os vetores parados, eu consigo fazer esse movimento só rotacionando a amostra. Tudo bem? Então, eu acesso aqui, 013, deixo meus vetores parados, giro a amostra e acesso a 0, menos 1, 3. Tudo bem? Isso daqui, como eu estava dizendo, é muito parecido com uma medida que vocês vão ouvir bastante esse termo, uma rocking, que a gente chacoalha, balança a amostra para frente e para trás, assim. Que chama rocking, que vem do rock, que é igual do rock and roll, balançar e rolar. Então, e o feixe continua na mesma posição aí. Então, a gente consegue fazer isso tanto mexendo nos vetores e deixando a amostra parada, ou, no nosso caso aqui, a gente faz ao contrário. Os vetores, o feixe incidente está sempre parado, que vem da máquina, né? Então, a gente mexe a amostra. Tem toda a ergonometria para mexer a amostra e a posição do detector. Só mais uma pergunta. Isso não é a geometria típica dos equipamentos de laboratório, né? Porque eu sempre vi que no geometria Bragg-Brentano, aquela, os feixes eles sempre se movimentam de maneira fixa. Então, se você vê os equipamentos mais antigos, a amostra também virava, por questões de precisão mecânica. Agora, a engenharia foi avançando, hoje você consegue ter a precisão em 2 eixos, então a amostra fica parada,
nesses equipamentos de laboratório, que também é interessante para vocês começar a medir soft matter, né, que é aquelas amostras mais gosmentas. Então, se a amostra começar a tombar, a tua amostra começa a escorrer. Nessa que a amostra fica paradinha, você já não tem mais esse problema. Então, nesse equipamento, que a amostra fica paradinha, a fonte e o detetor andam. Aqui, no VX e no Sirius, a nossa fonte é parada, é um baita prédio. Então, a gente vai mexer a amostra. Tudo bem? Mexer a amostra e o detector, né? Vou fazer uma pergunta aqui para o Guilherme também, aí pode esclarecer. Às vezes a confusão, porque nos difratômetros de laboratório, a gente tem isso mesmo, a fonte anda e o detetor anda e a amostra fica parada. Aí o que você está mostrando aí é exatamente, se você deixa o detetor, a sua fonte parada, o seu detetor parado e a amostra mexe. Mas esse mexer de amostra é para uma amostra orientada. Então, é um monocristal, né? Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou trabalhando com uma rede, né, uma rede recíproca só. Então, a princípio, e um cristal orientado, como a Cris disse, então é um cristalzão inteiro, tipo, é um monocristal. Então, essa rede aqui está se repetindo para as 3 dimensões no volume. Uma pergunta, qual é o efeito que a agitação térmica tem sobre a representação do espaço recíproco durante uma medida? A agitação térmica no espaço recíproco, você vai ver que quando você vai tirar a intensidade desses caras aqui, a intensidade começa a diminuir. No fim das contas, o que eu quero chegar no fim da aula é que esses pontos aqui são as reflexões e a intensidade dessas reflexões depende também da agitação térmica. Então, se o teu átomo, a gente está assumindo que o átomo está bem posicionado, se ele começa a vibrar, a posição dele segue uma distribuição de posição e a intensidade começa a cair daquele pico. E alargar também. Isso. Mas ele não distorce, no caso, o espaço recíproco a distâncias, no caso, não é? Não, ainda não. Não, ele só perde o quão preciso está a posição do teu átomo ainda, mas ele ainda está chacoalhando naquele ponto central. Outra pergunta, a intensidade ela é indexada da mesma maneira do espaço recíproco para o espaço real? Ou ela sofre ela tem algum fator de conversão? Então, a intensidade a gente está medindo sempre no espaço recíproco, que é a intensidade daquele pontinho laser lá. Então, a gente vai pôr o detector lá. Então, por isso que a gente trabalha com o espaço recíproco, que é onde o detector vai estar. Então, no fim das contas, a gente definindo esses caras aqui, que é o vetor KF, no espaço recíproco, ajuda muito a gente. No espaço real, a gente sabe onde ele está pelo ângulo, né? No espaço recíproco, a gente tem que fazer essa conversão de ângulo para espaço recíproco, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Obrigado. Tudo bem? Bom, vou tentar dar uma corridinha aqui. Então, percebam aqui também que podem acontecer casos interessantes, né? Ó, essa 0-1,2, para acessar ela, eu incido com ômega quase 0. Agora, essa daqui, ó, 0-2,2, eu estou numa região que o meu KI é mais baixo que né, eu estou incidindo por baixo da amostra. Essa daqui, incidência negativa, é o que a gente chama de região de transmissão, e que não vai ser acessível pela geometria de reflexão. Então, a gente tem que começar a trabalhar com transmissão. De forma análoga do outro lado, né, do espaço recíproco. Então, a gente tem aqui a saída, nesse caso, vai ser negativa, então a gente não consegue acessar por reflexão. Então, essas regiões achuradas aqui é a região de transmissão, né, que a gente, em cristal grande, a gente não consegue acessar. Outro limite que tem esse cara aqui, né, por exemplo, eu estou no Q003, né? Vou para o 004, então estou com incidência bem alta, e no limite, esse 2θ aqui vai ser 180. Né? Então, eu vou conseguir acessar distâncias, nesse caso, até quase a 005. A minha régua do espaço real está um pouquinho maior que a distância 005, só que ainda não cheguei na 005. Então, isso cria uma região que limita onde eu consigo acessar, que reflexões eu consigo acessar,
que a gente vai chamar aqui de Q máximo, né? Então, alguém perguntou esses dias, né, como que a gente acessa outras reflexões, ou a discussão foi para esse lado. Se a gente mudar o comprimento de onda ou a energia, esse limite também muda. Tudo bem? Lembrando que, né, esse Q aqui é a soma do KF e KI, né, um menos o outro, e KF e KI depende da energia, ou de lambda. Então, outra curiosidade aqui, eu estou definindo esse espaço recíproco saindo desse cubinho aqui de um átomo de base, mas se a gente colocar outros átomos de base em posições especiais, algumas reflexões podem não existir, que a gente chama de reflexões proibidas. Então, para quem já está acostumado com o fator de estrutura HKL, esses fatores de estrutura vão ser zero, né? Então, você não vai ter intensidade, mas percebe que a periodicidade desses pontos, como eles estão espaçados, saiu de uma rede cúbica simples. Só que você mata a intensidade de alguns pontos. Tudo bem? E lembrando que esse range aqui é quase 180 graus, o que a gente vê, né, são pontinhos muito pequenos, no fim das contas. Então, dependendo do que você está medindo, não fica tão fácil achar uma reflexão de um monocristal, por exemplo. Você não tem ideia nenhuma de como ele está orientado, achar esses pontinhos só mexendo θ e 2θ não é uma coisa tão simples, que você vai estar aqui no meio desse negócio aqui, dessa sopa de pontinhos. Então, aqui é um resumão de como a gente anda no espaço recíproco, né, tendo os ângulos ômega e 2θ aí à disposição, né. Então, você percebe que a gente pode fazer o 2θ, se eu só varrer o 2θ e deixar o ômega parado, ele vai ter essa trajetória aqui, meio circular, né? O ômega também, ele vai girar. Se eu só deixar o 2θ parado e só variar ômega, o meu Q vai ter o mesmo tamanho, que depende de 2θ, e eu vou andar no espaço recíproco dessa forma aqui, né? Esse ômega scan, porque eu estou sempre mantendo 2θ, eu estou sempre na mesma distância da origem. Então, só vou girar assim. Então, isso daqui é interessante também para a gente ter ideia de como a gente pode andar no espaço recíproco. Perguntas? Isso, ainda é monocristal. Vamos chegar em pó. Tudo bem? Bom, vamos seguir então. Um conceito interessante, quando a gente está no espaço recíproco, é a esfera de Ewald, que já não é tão popular quanto a lei de Bragg. Mas o que ela quer dizer é que a gente entra em condição de difração quando dois pontos da rede recíproca tocam essa esfera. E nesse caso aqui é um círculo, né, porque a gente está em 2D. Tudo bem? Então, ó, nesse caso aqui, eu estou tocando a origem e o ponto 0, 1, 3, eu estou em condição de difração. E eu posso traçar o meu vetor Q dessa forma e fica implícito onde está o K e o KF, tudo bem? Eu vou parar de desenhar o K e o KF daqui para frente. Só desenhar o Q. Então, se eu tombar um pouquinho a amostra, outro ponto da rede toca a esfera de Ewald e eu entro em condição de difração de novo. Então, 013, 004. Tudo bem? Então, e eu faço isso de novo, só tombando a amostra, mexendo a amostra, porque o nosso feixe está parado, o nosso feixe incidente está sempre parado. Bom, agora eu vou diminuir, lembra? Estou com uma rede aqui bonitinha, né, que ajudou a gente ver os ângulos, ômega e 2θ. Eu vou pôr esse cristalzinho aqui, diminuir o cristal e vou incidir com um KI. Agora, incido com outro KI, outro comprimento de onda, outra esfera de Ewald. Esse KI azul não está em condição de difração, ele não está tocando nenhum ponto da rede. Esse verdinho, ele está tocando dois pontos ao mesmo tempo. Então, eu vou ter feixe saindo do meu cristal nessa direção, o meu Q está aqui, e o meu KF verdinho está para cá. Tudo bem? E eu vou ter difração em duas direções. Vou ter dois pontos em duas direções. Isso para dois comprimentos de onda. E agora, se eu tiver um contínuo de comprimentos de onda, né?
Vocês viram que a gente pode ter um contínuo usando bending ou Wiggler, ou no laboratório a gente pode usar o contínuo aqui do tubo de raio-x. O que acontece? Alguém chuta? Bom, eu vou ter um comprimento de onda, de novo vai tocar alguns pontos, comprimentos de onda não vão tocar pontos, alguns vão, outros não, e para cada ponto que esses comprimentos de onda tocam 2 pontos da rede recíproca, eu vou ter um feixe difratado. Então, eu vou ter feixe difratado para todo lado do cristal, usando um feixe branco ou policromático, tudo bem? Sem mexer a amostra. Isso foi o que o Laue fez há um tempão atrás. Em 1912 ele fez, ganhou Nobel em 1914 por causa disso. Foi o primeiro que fez difração de raio-x em cristais usando isso daqui, feixe branco. Ele observou vários pontinhos em placas, né, em filme fotográfico. Ele observou esses pontinhos aqui. E o que eu quero deixar aqui é que esses pontinhos vão ser de cores diferentes, porque são energias diferentes que estão entrando em condição de difração. Tudo bem? Então, é um monocristal parado e feixe policromático. Eu entro em condição de difração para um monte de planos. Você espera só o microfone para todo mundo ouvir? Como se sabe qual vai ser o raio dessa esfera de acordo com o comprimento de onda que você está utilizando? Então, o raio, ele vai seguir aquela relação, ele sai do... Você consegue ver aqui que ele depende do KI e do KF? O raio é descrito pelo KI e KF, que vai depender do comprimento de onda, 2π sobre lambda. Tudo bem? Obrigado. Então, isso daqui é um tipo de experimento usando monocristal e feixe policromático. Agora, vamos usar de novo um KI, e agora eu vou começar a girar esse cristal, esse monocristal. Então, ó, um ponto da rede toca a esfera, outro ponto, outro ponto, outro ponto, e para cada ponto eu vou ter um feixe difratado, quando eu estou girando esse cristal. Se eu colocar um detetor aqui na frente, eu vou ter vários pontinhos. Tudo bem? Que é isso que o Andrei faz bastante. Certo, Andrei? Então, eles colocam um cristal de alguma macromolécula aqui, incidem raio-x e giram esse cristalzinho, usando feixe monocromático, e você consegue entrar em condição de difração de vários planos atômicos. Daí, de novo, eles estão interessados em descobrir esse F de HKL, e no caso deles tem átomo para dedel, você está somando espalhamento de um monte de átomos. Então, eles querem ver essa diferença de espalhamento em direções diferentes e determinar onde está a posição desses átomos na rede. Certo? Bom, agora, só mais um exemplo. Estava falando sempre de um cristalzinho, uma rede, e agora, se eu tiver 2 cristalzinhos, né, aqui ficou um pouquinho fraco, vocês conseguem ver que tem pontinho aqui? Então, ó, esse cristalzinho vai gerar essa rede recíproca. Melhorou? Onde apaga esse daqui? Melhorou? Ó, então vamos lá. Esse cristalzinho aqui vai gerar essa rede recíproca. Esse outro, um pouquinho torto, vai gerar outra rede recíproca torta. Esse mais tortinho, outra rede. Vocês entenderam, né? Vocês pegaram a ideia? Então, agora, eu vou incidir um feixe, de novo, KI, com comprimento de onda tal. Nesse caso aqui é o azul. E você percebe que eu tenho um monte de cristalzinhos, só que pelo menos algum deles estão tocando a esfera de Ewald, tudo bem? Então, entra em condição de difração. Se eu tiver um feixe, um KI, que ilumina todos esses cristalzinhos aqui, eu vou ter condição de difração para todas essas redes que estão aqui, uma inclinadinha com relação à outra. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Fui tombando redes de vários cristalzinhos, de
do pó que você tem lá, incido um feixe, comprimento de onda determinado, né, específico, ilumino todo mundo, e não necessariamente um cristalzinho está entrando em condição de difração sempre, mas como você tem um monte de cristalzinho, você vai ter pelo menos um deles tocando, fazendo com que a rede recíproca deles toque em esfera de Ewald. Tudo bem? Então, o pó, a gente diz que só incidir raio-x no pó, você já consegue ter um padrão de difratograma. Você não precisa girar a amostra, porque a sua amostra já está girada para todo lado. Por quê? Vem daqui. Tudo bem? Então, é análogo essa ideia aqui, né? Você só está incidindo o feixe de outro jeito, você tem um padrão 2D, e se você varrer aqui, você tem o teu difratograma em 2 θ. Então, só para fixar, a gente consegue entrar em condição de difração usando vários comprimentos de ondas em um monocristal, sem mexer ele, ou usando um comprimento de onda e vários ângulos de incidência. Daí eu posso ou girar o cristal, ou ter um cristal girado, vários cristalzinhos girados, que é o caso do pó. Tudo bem? Então, estamos terminando. Conceitos importantes que eu queria deixar aqui para vocês. Então, condição de difração de Laue, né, que é um pouquinho mais poderoso do que a de Bragg, que a gente está trabalhando em espaço vetorial aqui. Os módulos de Q e G, e que daí vocês viram, em condição de difração, esses caras aqui, isso aqui vai dar a lei de Bragg. A rede recíproca, essa periodicidade da rede recíproca, né, os pontos da rede recíproca, vem da periodicidade do cristal. Então, como eles estão espaçados aqui, dependem de como eles estão espaçados no real, no espaço real. Então, o vetor A e B, que vão definir esses vetores A, B, C, estrela aqui. A intensidade desses caras vão depender dos planos atômicos, então, vem desse fator de estrutura HKL, e que, dependendo de como eu coloco átomos na base na minha célula unitária, esses pontos podem existir ou não. Tudo bem? Daí vem a intensidade. Tudo bem? E era isso que eu queria dizer para vocês. Bom, muito obrigado. Perguntas? Obrigada, Guilherme. Então, nós temos tempo para perguntas. Já começaram a pipocar, hein? Tem uma ali. Tem mais aqui? Então, vai ter tempo para todo mundo. Só chegando no microfone. Bom dia. Eu tenho 2 perguntas. Só espera. Só para aclarar um pouco, quando você está se movimentando com 2 θ, você está alterando o valor de Q? E quando você está se movimentando em ômega, você está conseguindo se movimentar no plano de espaço recíproco? É isso? É isso mesmo. A segunda pergunta, quando a gente está fazendo difração em pó, de repente a gente bota, por exemplo, um óxido suportado em um óxido maior, em maior concentração. O que vai fazer que a intensidade, além da massa suportada, afete a intensidade final do difratograma? Não sei se fez a pergunta clara. A intensidade, por quê? Porque de repente você tem um óxido que vai ser o suporte, por exemplo, no caso dos catalisadores, e a intensidade é tão grande que mesmo você tendo uma massa grande, você não consegue ver aquele que está suportado. Então, o que vai variar? O tamanho do átomo? Bom, a intensidade vai depender também de alguns fatores instrumentais e de arranjo de setup, de como você está fazendo o experimento, que isso você está iluminando no fim das contas. Mas eu acho que a Cris pode responder melhor a parte de catálise. É só porque eu trabalho com o mesmo tipo de material. Você, na verdade, tem 2 fases aí. Você vai ter seu óxido, que vai estar suportado num outro. Sim. Quando você incide seu raio-x ali, você vai iluminar uma porção do seu material. Então, todo aquele processo de interação com o raio-x, né, espalhamento e difração vai acontecer.
os picos de Bragg, né, que a gente chama de pico de Bragg, vão aparecer e você vai ter dessas duas espécies. Tá? Com as intensidades relativas preditas por tudo que o Guilherme e o Antônio falaram, né, que vai depender da sua estrutura cristalina, dos átomos que você tem lá. Só que você vai ter um outro fator, que é a quantidade de uma fase em relação à outra. Aquela que está minoritária vai aparecer com picos de menor intensidade. Né? Às vezes, se ela é muito pouco que você tem no seu material, é quase nada ali, às vezes você nem detecta. Tá? Mas, se você detecta as duas fases, você tem as intensidades relativas, que estão lá previstas, né, pela lei de Bragg, pelo fator de espalhamento do material, mas você aí também tem o jogo da proporção das massas na sua porção toda de amostra que está ali iluminada pelo raio-x, que vai depender, vamos dizer, você tem 90% de uma espécie e 10% da outra. As duas são cristalinas, as duas vão difratar. Né? Você vai ver a fase que está em maior proporção, os picos, né, se as duas são cristalinas, vão estar mais intensos em relação à outra. Mas tem um caso curioso, por exemplo, que você bota simplesmente 10% de um material e a intensidade desses picos em relação a outro 90% são maiores. Isso vai ser por causa do átomo? A razão de intensidade relativa desses picos de cada fase está seguindo o esperado? Ou você está com uma família de planos bem mais forte? Você, por exemplo, começa com uma fase cristalina da sílica, 100%. E aí vai botando 2, 3, 5 e 10% de séria, por exemplo. Chega na hora que a intensidade dos picos da séria são bem maiores do que a sílica. Por que acontece isso, sendo que a concentração da série é bem menor em relação à sílica? Lembra da aula da seção de choque? Que a seção de choque de espalhamento depende do quadrado do número atômico. Então, se você olha no silício, é 14, sério é... Quem lembra do número atômico do sério? 60 alguma coisa. Né? É super alto. Então, esse é um exemplo ótimo. Então, é o quadrado. Então, se você aumentou por um fator de 10, a intensidade aumenta por um fator de 100, átomo com átomo. Então, é isso que dá... Ei, bom dia. Bom dia. Minha pergunta é meio filosófica, na verdade. A definição mais atual da UCR para cristal é que cristal é qualquer coisa que difrata. Isso. Que apresenta um padrão definido de difração. Né? A gente viu aqui, se eu não entendi errado, que com uma luz muito coerente, qualquer coisa vai difratar. Então, como que fica a definição de cristal, assim? Ou as condições de difração não serão as mesmas? Como é que fica? Coerente você vai ter speckles, né? Eu não sei ao certo se vai ter pontos de difração realmente. E daí acho que você vai ter ainda aula de coerência, o Sato vai falar bem sobre isso, mas é o desafio de você aproveitar a coerência do teu feixe, né, em alguma coisa que não tem coerência espacial. Isso daí é com o pessoal de imagens, acho que você vai entender melhor. Você quer complementar alguma coisa, doutor? Tá certo mesmo. É um pouquinho do problema que a gente tem de nomenclatura, o que é difração e o que é espalhamento. No fim, o que você vai fazer quando você tem uma radiação coerente é que você vai ter um padrão de espalhamento no seu detetor, só que ele não vai ser um padrão de difração desse bonitinho de pontos espalhados. Vai ser um monte de pontos, a princípio não tem ordem, e se vocês vão ver isso, você assume que você sabe como que é a forma da sua frente de onda, então como a fase está variando na radiação incidente, você pode resolver, você transformar aquele padrão no que era a sua imagem. Então, é isso o que era a sua amostra. Então, é isso que eles vão fazer. Então, não é que toda amostra vai apresentar um padrão de difração
do jeito que a gente falou aqui, desses pontos periódicos, porque sua amostra não tem essa periodicidade, mas ela tem um padrão de espalhamento e você vai ser capaz de medir esse padrão de espalhamento, retornar ao objeto que gerou ele. Entendi, mais ou obrigada. Eu acho que aí entra, por exemplo, se a gente estiver falando no caso dos speckles, quando o pessoal está estudando coisa no Free Electron Laser, cadê você? Que você pode pensar em cristais cada vez menores. Então, qualquer coisa, se a gente extrapolar, e sendo bem loucona, qualquer coisa tem um pouco de periodicidade. Se você pegar um microcristal, ele tem... Que um microcristal, sei lá, eu esqueci quanto que é o número mínimo de átomos você pode ter para ser considerado um cristal que difrata. Eu acho que era de 1 micron de lado. Tem uma conta que você faz, quanto que é o tamanho menor do cristal que pode difratar. Só que aí, com luz super coerente, você meio que você pode ver cada coisa cada vez menor, ou então um pedaço de uma coisa grande que tem uma certa ordem. Eu acho que aí o critério é uma coisa quase filosófica que você vai entrar aí na definição do que passa a ser cristal, né? Então, eu acho que não é uma coisa fácil de responder. A gente está bem no limite dessas duas coisas também. Por exemplo, na cristalografia de proteínas, a promessa da luz supercoerente é a gente poder olhar nanocristais e ver uma ordem ali e conseguir reconstruir a estrutura. Né? Que eu consigo ter o cristal, para a gente, serve como uma forma de amplificar o sinal. Né? A gente soma tudo aquilo e eu consigo medir. Para um cristal muito pequeno, eu tenho quase nada. E, teoricamente, uma proteína que tem um monte de átomo devia dar uma difração qualquer, porque eu estou espalhando também átomo ali. Só que é quase nula. A promessa do Free Electron Laser é que você conseguiria ter um padrão de difração a partir de uma proteína. Não estamos lá ainda. Isso. Mas... Depois eu falo ganha mais. periodicidade, você ganha aquele termo lá de somatório, que está todo mundo somando em fase, né? Que é isso que você vai começar a perder, que você não tem mais essa periodicidade de longo alcance. E a coerência do feixe daí tenta entrar em contrapartida disso. No caso de nanoestruturas mesmo, não nanoproteínas, porque realmente, né, a simetria lá é uma coisa muito mais difícil até, né? Mas assim, algo que tenha uma estrutura, mas que seja muito pequeno. O que vai limitar aí na técnica? Você começa, bom, quanto menor... Calcita, por exemplo. Isso. Quanto menor o tamanho de cristalito, você começa a alargar esses picos, né? Até no limite que a gente fala que é amorfo, você só vai ter um espalhamento ali característico do amorfo. Então, tem algumas técnicas que você pode usar, tipo, usando difração realmente, pode cair em PDF, e tem muita gente já usando a equação de Scherrer, que daí vem a parte de alargamento de pico. Opa! Vou só acrescentar, eu também não sou especialista nisso, mas com os Sirius vai abrir várias possibilidades de fazer experimentos exatamente como você está pensando agora, uma nanopartícula e você incide um feixe de raio-x coerente. Ela é muito pequenininha, né, não tem aquela periodicidade grande, mas com feixe coerente, a possibilidade que você começa a ter é poder obter esses speckles e, com ele, você inferir sobre defeitos que você tem na sua partícula, pontos de strain que você tem ali. Então, você começa a observar outros fenômenos ali que tem no seu sistema pelo fato de você trabalhar com raio-x coerente. Vocês vão ver na próxima semana, a gente vai ter pelo menos, acho que 2 apresentações nesse sentido. Um bem direcionado a isso, um grupo aqui que sintetiza nanopartículas de morfologia controlada, e aí eles já fizeram experimento em outros laboratórios, jogam o raio-x coerente, e você começa a fazer uma imagem, você vai ter como resultado, depois de tratar seus dados, né, uma imagem em termos de cores, que pode ser bidimensional ou tridimensional, se você rotacionar a sua partícula, e você começa, com essas cores, ter regiões onde você tem mais defeitos, como se muda essa região durante uma cinética de reação, por exemplo. Então, você agrega muito mais informação, né, com um raio-x coerente, mesmo estudando nanomateriais. Não sei se o Túlio também quer acrescentar alguma coisa, mas é nesse sentido. Você muda o seu vamos dizer,
o seu foco de estudo. Você já não está mais interessado, porque você não vai ter informação da estrutura cristalina do material, mas você já vai começar a ter informações sobre defeitos e regiões ali de estresse, strain que você tenha no seu sistema, que antes você é cego, né, quando faz um experimento assim convencional, mesmo com um cristal de maior tamanho. Mais uma ali, tem outra aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Minha pergunta é mais sobre como que eu encontro as localizações dos átomos. Pensando, tem as reflexões, né, no monocristal, tem uma única reflexão. Aquela reflexão é referente a um plano cristalino. Só que esse plano, ele não necessariamente pega um átomo. Posso pegar uma quantidade ali de átomos, né? Então, a intensidade dessa reflexão é referente ao espalhamento de todos aqueles átomos. Então, como é que eu recupero exatamente essa informação de posição e também até mesmo da natureza do elemento, né? Às vezes eu vou ter o plano pegando a informação do nitrogênio, do carbono e de oxigênio. Então, isso daqui, isso acho que a gente consegue responder indo lá para o fator de estrutura do plano HKL. Né? Esse cara aqui. Então, como você disse, você tem planos que vão estar mais povoados, outros planos que não vão estar tão povoados assim. E no fim das contas, isso daqui vai dar aqueles fasores. Esses caras aqui. Esses caras aqui. Então, o que você está medindo é alguma coisa proporcional a esse vetor azulzão aqui, que vai te dar uma certa intensidade daquele plano. Isso daqui é a somatória de vários fasores, que são contribuições dos átomos de posições diferentes na tua célula unitária. É difícil quando você tem um ou dois átomos diferentes só. Isso aí você tem que pegar um monte de reflexão. Você consegue melhorar isso quando você, por exemplo, pega muitas reflexões e você tem vários átomos. Então, quando você pegar reflexões parecidas, um pouquinho de diferença na posição que aquele átomo, um átomo X está gerando aqui, tem uma certa fase, esse F1 aqui vai estar para cá. Só que em outra reflexão, esse F1 vai estar para cá. E daí vai mudar completamente o módulo desse F aqui, o azul, e que daí é isso que vai refletir na tua intensidade. Então, é basicamente isso que a Ana e o Andrei fazem na MX2. Eles pegam muitas reflexões, usam o fato também de a célula unitária deles serem muito grandes, então você tem muitos átomos. Então, você consegue varrer ali uma periodicidade, né, várias periodicidades em uma célula unitária, e daí você tem muito HKL, então você tem muito desses caras aqui, uma informação gigantesca de N HKLs, e para HKLs parecidos, por exemplo, 001 e 00-1, isso daqui pode ter uma leve diferença na soma dessas fases, e daí você consegue distinguir a posição onde está cada átomo. No final, é basicamente eu resolver vários sistemas. Seria isso? Opa, o Andrei. Opa. Só complementando, bom, eu também não sou físico nem matemático para responder com mais detalhes, mas basicamente você fazendo a transformada de Fourier inversa do fator de estrutura, ou se você considerar do espaço recíproco, você chega na densidade eletrônica. E isso é integrado por todo o volume da sua célula unitária. Então, você tem a densidade eletrônica em cada ponto da célula unitária. E, com isso, você consegue descobrir qual átomo está em cada posição. Mas, como o Guilherme estava falando, para isso você precisa da fase, que a gente não mede. Então, você tem que
encontrar ela de alguma forma. Que para moléculas pequenas é relativamente fácil, e para proteínas tem um desafio maior ainda. Chega aqui. Então, aí tem o esforço, a gente mede isso, mas você tem o esforço da fase para saber onde começa e onde termina a sua nuvem eletrônica. E aí depois você vai modelar a posição dos átomos ali dentro. Senão a gente não vai saber aonde está exatamente o átomo. Lembrem disso, né? A gente vai saber ter aquela nuvem. Então, quanto melhor o meu experimento, mais certeza eu tenho na posição da nuvem. E aí é como se ela ficasse mais enxuta e mais em volta ali de onde está o meu átomo. E aí fica mais fácil para eu ver se aquilo ali é um tipo um benzeno ou uma metila. E aí a gente vai encaixando a sequência de átomos ali, os átomos naquela densidade eletrônica. Beleza? Então, quanto melhor o meu experimento, mais ordenado o meu cristal, quanto maior a minha resolução, que é a nossa medida, mais fácil é esse encaixe aí da posição predita do átomo. E aí você tem uma incerteza, isso que quando a gente deposita lá a posição dos átomos no PDB, você tem um valor de incerteza da posição deles, que é dependente aí da sua resolução do experimento, que é o quão certo você está onde estão esses elétrons. Então, é bem indireto. E a gente faz, às vezes, para achar a fase, você faz um outro experimento, vocês vão ouvir falar de difração anômala, para saber onde tem uma coisa maior ali, que seja que nem a coisa que tem uma sensação de choque maior, para ajudar na fase. Ou então, você tem uma estrutura parecida, você vai lá e encaixa ela também para, essa estrutura aqui encaixa nessa nuvem eletrônica. Então, ela é parecida. Eu consigo costurar a minha estrutura em cima daquele modelo. Então, tem um esforço grande aí de modelagem para chegar na posição do átomo, ou de computação e matemática. Beleza? Deixa eu fazer a complementação da complementação da complementação. O que vocês viram aqui é como relacionar, você sai de um objeto real e chega onde está toda essa construção de espaço recíproco, esfera de Ewald, é uma construção matemática para te ajudar, falar, dado uma estrutura da sua amostra, onde vai aparecer o ponto de difração, onde eu tenho que procurar esse ponto de difração. Só que o problema que a gente tem na prática é o inverso dele. Você põe uma amostra desconhecida, você mede uns pontos lá, então você faz um esforço para medir tudo, e você tem que adivinhar o que estava lá dentro. Então, esse é o problema inverso. O problema direto a gente consegue fazer matematicamente, que é o que eles fizeram aqui, e que te ajuda a resolver o problema inverso. Por quê? O que eles mostraram aqui, que você tem a simetria do seu cristal reflete na simetria do padrão de difração. A primeira informação que você tem é a simetria. Você olha a simetria dos picos, meus picos são meio quadradinhos, eles são um hexágono, eles estão distorcidos. E outra coisa que ajuda, existe um número finito de jeitos que você pode organizar seu cristal. Não tem infinitas redes. Se tivesse infinitas redes, era impossível resolver o problema. Então, você olha o padrão de difração, rapidinho você já sabe, a célula unitária do meu cristal é essa. Você olha as distâncias desses picos, você fala, o meu parâmetro de rede é esse. Então, rapidamente você consegue, pela posição dos picos, você já tira a rede e o tamanho da sua célula unitária. Aí você quer resolver como estão esses átomos dentro da célula unitária. Aí você tem que olhar para as intensidades. Você fala, olha, para essa rede eu tenho todos os picos, está faltando pico. Como que está a intensidade relativa? E aí vem a parte do que a Ana falou de modelagem. Se a gente tivesse a informação da fase, você conseguiria retornar o problema e achar esses átomos. Quando você não tem, que é uma coisa muito complexa, você começa com um modelo, um chute inicial, calcula o que ele falou, olha, somo fases e intensidades, então eu faço o problema da difração, né, incido a luz espalha em todos os centros, considero a soma das diferenças de fase, gero o padrão de difração, comparo com o meu experimento. É bom, não é? Altero o meu modelo até que dá uma coisa que bate com o experimento. E aí você consegue resolver a estrutura do seu material baseado no que você mediu.
Então, é uma comparação do seu modelo com o padrão que você mediu. O que tem de novo é identificar a fase, tentar usar técnicas que você recupera a fase, aí você pode voltar do espaço recíproco do seu padrão de difração direto para o objeto que gerou ele, que é o que você faz com Sirius, quando você tem coerência, ou você tem outras técnicas de recuperação de fase. Você explora várias coisas. Não sei se ficou claro agora. Quem tem alguém na ordem aí? Sim. Obrigada. Eu vou falar espanhol. Sim, no falo portugués. Mostrabas cuando tenías el experimento de monocristal que trabajabas con diferentes longitudes de onda para conseguir un patrón policromático, ¿no? Diferentes comprimentos de onda. Pero cuando trabajabas con policristal usabas una sola longitud de onda. Entonces, quiero saber si existe otro experimento en el que quieras ver en un policristal con diferentes longitudes de onda algún resultado particular. Si existe ese experimento en el que trabajes con varias longitudes de onda en un policristal. Esa una. Y la otra es cuál es el grado de penetración de los rayos X en un material policristalino. Bom, no policristal você pode mudar o comprimento de onda ou para acessar mais reflexões e tentar resolver esse problema de simetria e intensidades relativas com um universo amostral maior de picos. Ou, por exemplo, como a Ana também mencionou e que a Flávia vai dizer amanhã, você pode mudar, não trabalhar com policromático diretamente, mas você pode mudar, tunar a sua energia e seu comprimento de onda para uma borda específica do seu material, e daí você vai ver esses vetorezinhos aqui, esses fasores aqui de cada átomo, que é o espalhamento de cada átomo, ele vai ficar maior ou menor, que vem da seção de choque, como o Júlio disse. Então, você consegue resolver melhor essas posições atômicas. Normalmente, quando você está trabalhando com policristal, você quer o feixe monocromático, realmente. Porque quanto mais comprimentos de onda você insere, vai te dar outra posição de pico para a mesma família de planos. Então, começa a entrar duplicidade as coisas. E daí começa a sobrepor mais picos. Então, você tem que identificar não só os picos da tua amostra ou de diferentes fases cristalinas, mas esse pico é da fase 1, comprimento de onda 1. Daí você pode ter o mesmo pico com outro comprimento de onda em outra posição, que às vezes vai estar sobrepondo a sua mesma amostra com o comprimento de onda inicial, já, entende? Perdão. Penetração. A penetração vem... Quem mostrou? Foi o Pedro que mostrou a absorção, que vem da densidade eletrônica também. E daí, policristal depende, se o negócio está poroso, se está bem compactado, depende de como você está ocupando esse espaço lá dentro com a tua densidade eletrônica, né, do teu material. Obrigada. Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu não sei se é spoiler ou não, mas, por exemplo, naquela imagem que você mostrou do espaço recíproco, que é um monte de círculo, assim, concêntrico, alguns experimentos, acho que na transmissão, na microscopia eletrônica de transmissão, pela difração de elétron, aparece o mesmo símbolo. Como que eu poderia transformar, por exemplo, eu tenho um resultado desse, como que eu poderia determinar a distância interplanar ou quando tem uma difração de Loyer? Bom, no fim das contas, você quer, a partir daqueles círculos, determinar a distância interplanar, era isso a pergunta? É isso. Bom,
Vamos correr aqui. Como você disse, aparece em difração de elétrons e aparece também em difração de raio-x, né, que foi o que eu tentei mostrar aqui. Mas, se você lembrar que a única coisa que eu vou chegar lá, gente, espera aí. Um joguinho de stop motion aqui. Aqui, certo? O que originou esses círculos aqui foram os pontos da minha rede recíproca, certo? E daí os pontos da rede recíproca, a distância desses pontos é o G, lembra do G? E o G está relacionado com a distância interplanar desse jeito. Tudo bem? Acho que você consegue responder daí. Então, cada ponto vai estar distante da origem de G. Então, daí, se é um policristal, eu vou ter isso aqui tudo girado. E daí, isso daqui se traduz em distância em 2D, em 2θ. É isso, mais ou menos? Então, a distância dos pontinhos é o G, e o DHKL é a distância interplanar do plano HKL. Então, eu só precisaria dividir o raio por 2π? Em condição de difração, o G é igual ao Q. E daí o Q está relacionado com o θ, que daí você relaciona com o 2θ do teu experimento. Então, você sabe o 4π constante, a energia você já sabe o comprimento de onda, o 2θ você sabe da posição do seu difratograma, você sabe o θ, e daí você volta para cá, que em condição de difração esses dois caras são iguais. A lei de Bragg. E volta para a lei de Bragg, lembra? Então, é uma forma diferente de falar da lei de Bragg. Exatamente. Volta lá naquela figurinha, rapidão. Aí. Se você sabe qual é a distância do seu detetor para a sua amostra, e você tem que saber isso, tanto no microscópio ou no experimento, distâncias ali equivalem a um certo ângulo. Então, se você medir distâncias no seu padrão, você sabe quanto ângulo isso significa, e você usa a lei de Bragg e chega no D. Então, no fim, é isso. Você pode converter distâncias aqui, você converte em ângulo, e ângulo pela lei de Bragg no D, que você precisa daquele... Entendi. Aí você consegue 2θ. No caso do difração de elétrons, qual seria o comprimento de onda do elétron? Seria referente ao potencial de aceleração? Você está trabalhando com a difração de elétrons, não é nem a transformada de Fourier de uma imagem de alta resolução. É a difração de elétrons mesmo. No caso do microscópio, ele está calibrado e ele vai te dar uma escala já de 1/D. Então, é só fazer o inverso, você vai ter a distância de cada plano. Já está... Todo microscópio, geralmente, eles passam por esse processo de calibração e a imagem já sai em 1/D. Não precisa fazer as transformadas. Não. Ele sai em G, mas já como sendo 1/D. Obrigado. De nada. Tem uma última ali, depois as próximas para a caixinha, viu? Se o seu cristal for monocristal e grande, né, e ele tem uma forma, como é que eu faço para relacionar essa forma com a direção da célula unitária, né, que compõe esse cristal? A direção de observação, né? Normalmente, se a face for natural, ela segue uma direção principal. Pode seguir ou a 001, ou 011, ou 11, mas que a gente, né, que daí vem de planos de clivagem, tudo isso. Mas para você saber a direção realmente, é fazendo um experimento de difração. O que se faz muito para achar a orientação de cristal é aquele experimento do Laue, que é relativamente simples, né? Foi feito 100 anos atrás, e a gente consegue relacionar a posição daqueles pontinhos com a orientação que está, sabendo que aqueles pontinhos é a transformada, né, é a rede recíproca. Então, volta naquilo que a intensidade daquele negócio, a intensidade,
transformada de Fourier, da tua densidade eletrônica, e ela está ordenada ali no cristal. Então, o que se faz normalmente é fazer um experimento tipo Laue. E você acha a orientação do cristal e relaciona essa orientação com as faces que você está enxergando. Se essas faces forem naturais, é uma probabilidade muito grande de essas faces estarem numa orientação principal. Mas, às vezes, engana. Depende da química da superfície ali, como que aquele cristal foi crescido, se favorecia o crescimento daquela determinada face ou não, como que estava a química ali durante o crescimento do cristal em si. Obrigado. Então, vamos agradecer novamente o Guilherme.